Filha de Flor de Lis é encontrada sem vida e a polícia está investigando o que pode estar por trás dessa morte tão súbita. E neste vídeo eu irei apresentar detalhes do que aconteceu, de como aconteceu e vou apresentar verdades por trás desse óbito. E algumas delas são perturbadoras. Já me ajuda com o teu like para que mais pessoas também assistam o nosso conteúdo. Não esquece do like e não é inscrito ainda, vem para essa família abençoada. Se inscreve aqui para você ficar por dentro de assuntos, temas como este aqui podem ser do teu interesse. Vem para cá. E no finalzinho desse vídeo, isso aqui é só para você, que não apenas está precisando mudar a sua realidade financeira, mas que também está disposto a isso. Apesar desse contexto de crise, de uma crescente escassez de boas oportunidades. Mas eu vou te apresentar uma oportunidade especial, de forma honesta, de forma segura e que pode fazer a diferença para você. Fica até o final, que eu vou te dar detalhes de como funciona. Bora lá. Bem, gente, recentemente nós fizemos um vídeo aqui no canal abordando sobre a atual situação da Flor de Lis, que, diga-se de passagem, é muito triste e nem por isso deixa de ser justa diante das infrações que levaram ela a amargar na prisão. E, obviamente, a discrepância entre o estado dela atual e o anterior é absurda. Antes ela tinha uma vida confortável e vivia até ostentando nos programas de televisão a sua casa e a sua harmonia familiar. A família de Flor foi crescendo. Tem 55 filhos, 4 biológicos e 51 adotivos. Todas as manhãs eu olho para eles e digo, valeu a pena tudo que nós enfrentamos juntos, valeu a pena tudo que nós passamos. E eu faria tudo de novo por eles. E nessa história, todos se deram mal. O pior foi o pastor Anderson do Carmo, que perdeu a sua vida de forma trágica, mas os demais também sofreram. Vários filhos foram presos e os que não se envolveram no crime e continuaram na casa também não se deram melhor. Eu vou mostrar o porquê disso e a realidade disso mais à frente. E Flor de Lis perdeu a sua reputação, perdeu a sua liberdade, está amargando em uma prisão, sentenciada a mais de 50 anos de encarceramento, onde a pena máxima é 40 anos, e ela já tem mais de 60, e a sua perspectiva de futuro está totalmente comprometida, conforme ela própria externaliza isso na sua última entrevista. É muito difícil descrever em palavras o que é ser uma mulher sentenciada. Continuo acreditando na justiça. Eu não deixei de acreditar, Carlinhos. Você tenta um novo julgamento? Tento. E se você não conseguir? Isso não é o meu fim. Porque se eu olhar para a sentença humana, eu vou dizer que é o meu fim. Eu fui sentenciada a uma prisão perpétua por causa da minha idade. Eu vou estar me sentindo no fundo totalmente do poço. Mas só que esse fundo do poço, o meu fundo do poço, tem uma mola. O que eu vejo de mais grave na história da Flor de Lis é que ela não apenas se autodestruiu, ela tirou a vida do seu marido, ela foi a mandante do crime, e isso aqui não é opinião minha, eu apenas acredito nas provas coletadas pelo Ministério Público e na conclusão que a justiça chegou, de que ela é culpada, e por isso ela foi condenada e sentenciada. E para além disso, ela acabou envolvendo os filhos no crime, jovens que enxergavam nela uma figura materna. E aqueles que não foram envolvidos acabaram desamparados. E aqui entra a situação da Gabriela dos Santos, de 25 anos, que foi encontrada agora, sem vida, em uma rua de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira, dia 22. A Gabriela foi adotada pela Flor de Lis quando ainda era uma bebê. Então, naturalmente, ela enxergava a Flor de Lis como uma mãe. Tanto é que sempre esteve do lado da mãe, sempre depois em favor dela. Ela também é a filha que chegou a ver o Anderson do Carmo quando ainda estava vivo após ser baleado. Ela chegou a checar os sinais vitais dele e constatar que ele ainda estava vivo. E o que se sabe sobre o óbito da Gabriela até o presente momento? Ela foi encontrada sem vida em uma rua de São Gonçalo, Rio de Janeiro, nessa quarta-feira, dia 22. Segundo informações do portal de notícias Band News, uma pessoa alcoolizada teria encontrado ela e levado até a UPA. O atestado de óbito aponta como uma possível causa para o óbito uma parada cardiorrespiratória, mas evidencia que carecem maiores investigações a respeito. E o exame de necrópsia evidenciou que não existem marcas de tiro ou de lesões no corpo, sinalizando que o que resultou o óbito não foi uma causa violenta. Porém, o que é intrigante e chama a atenção é que, apesar das evidências de que o óbito não tenha sido de causa violenta, quando a pessoa alcoolizada levou a Gabriela para a UPA, segundo informações do Band News, o companheiro dela estava lá. E ele teria inicialmente negado que a conhecia. E só depois ele assumiu que de fato a conhecia.
E uma testemunha, ainda segundo informações do Band News, uma testemunha teria afirmado que a Gabriela chegou a brigar com seu companheiro horas antes do que aconteceu. A polícia também encontrou no WhatsApp dela um áudio de ameaça do seu companheiro. Eles estavam juntos há aproximadamente um ano e tinham diversas discussões. E por isso a polícia está investigando a possibilidade de feminicídio e também está aguardando o resultado de exame toxicológico para identificar se ela teve algum tipo de overdose ou intoxicação. A polícia também irá coletar imagens de câmeras de segurança para entender o que de fato aconteceu. Foi encontrada morta em uma estrada em São Gonçalo, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. O corpo dela está no Instituto Médico Legal, ainda a pedido inclusive do delegado, porque ele aguarda ainda exames complementares. A principal suspeita, Marcão, é de feminicídio. A Gabriela estaria se separando, estaria brigando com o companheiro, estava tentando se separar. Testemunhas já foram movidas na delegacia, diziam que era um relacionamento bastante conturbado, então a polícia ainda aguarda exames complementares do IML. Mas o laudo da necropsia apontou que a causa da morte da Gabriela foi parada cardiorrespiratória súbita. Ela teve uma parada cardíaca, então a gente está aguardando então esses exames que a polícia também está esperando para que esse caso então seja esclarecido. O corpo, como eu disse, da Gabriela está no Instituto Médico Legal e Flor de Lis, a defesa dela está peticionando então a saída dela temporária. Agora eu quero apresentar algumas verdades sobre a Gabriela que se conectam com o que aconteceu. Olha só um trecho dessa matéria aqui do Globo. Segundo o blog True Crime, informações do Globo, o atestado de óbito aponta a Gabriela como filha de Anderson e Flor de Lis. O casal acolheu dezenas de filhos durante o tempo de relacionamento. Segundo relatos de familiares, a jovem foi adotada ainda bebê pela ex-deputada e permaneceu sob seus cuidados até a prisão da mãe adotiva em 13 de agosto de 2021 pela execução do marido. Gabriela era irmã biológica de Lucas César dos Santos Souza, filho adotivo de Flor de Lis, condenado à prisão por ajudar a comprar a arma usada na execução de Anderson. Ela também tinha como irmãs biológicas Júlia e Bruna e era a primogênita dos 4. Durante o julgamento, Gabriela foi apontada como responsável por cuidar das crianças menores da casa em que a maior parte da família vivia, junto com o casal Flor de Lis e Anderson. Rebeca Vitória Rangel Silva, uma das netas da ex-deputada, ao ser arrolada como testemunha pela defesa de Carlos Ubiraci, contou que Gabriela era como se fosse uma escrava na casa da família. Segundo relatou, a jovem era responsável por limpar o imóvel e cuidar das crianças pequenas. Ainda de acordo com o depoimento de Rebeca, quando surgiu o rumor de que Adriano teria afirmado que executaria a esposa Regiane ao deixar a cadeia, Gabriela foi apontada como informante. Gabriela chegou a depor como testemunha na audiência de instrução e julgamento pelo óbito do pastor Anderson no Carmo, em maio de 2021, mas a juíza, percebendo que a jovem aparentava estar fazendo uso de medicamentos controlados, a liberou ainda durante o depoimento. Na ocasião, ela negou as informações que tinha prestado em sede policial. E olha só que interessante, a Gabriela foi criada pela Flor de Lis desde bebê. Ela era a mais velha de 4 irmãos de sangue, dentre eles o Lucas, que está preso até o presente momento. E segundo o depoimento da Rebeca, ela era uma escrava dentro de casa. Era quem cuidava dos irmãos menores e quem limpava o imóvel. Um imóvel gigantesco. Ela vivia uma vida subjugada e não conseguia identificar isso porque via a Flor de Lis como uma figura materna. E também, de acordo com suas postagens nas redes sociais, ela tinha um bom relacionamento com o Anderson no Carmo e enxergava ele como uma figura paterna. E foi ela quem viu o Anderson dar os seus últimos suspiros. Gente, isso é perturbador. Ela vivia uma vida subjugada dentro de casa, sobrecarregada, com grandes responsabilidades, e foi a pessoa que viu a sua figura paterna expirando, morrendo diante dos seus olhos. Ela começou a fazer uso de remédio controlado, tanto é, que em um depoimento em favor da Flor de Lis, a juíza acabou liberando ela de depor, porque entendeu que ela estava sem condições por fazer uso dos medicamentos. Ou seja, uma situação perturbadora. E olha só essa matéria que mostra como ficou o restante dos filhos que continuaram morando na mansão, na casa, que foi palco de toda essa tragédia. Olha aí, informações do Portal Terra.
Após a prisão de Flor de Lis, sua família enfrenta uma grave crise financeira. As dívidas acumuladas ultrapassam 600 mil, incluindo prestações atrasadas do financiamento da casa em Niterói, onde 10 filhos da ex-deputada ainda residem. Sem a liderança de Flor de Lis, a família está à beira do despejo e enfrenta dificuldades até para arcar com os custos de sua defesa jurídica. A residência, localizada no bairro do Badu, foi palco de um dos episódios mais chocantes envolvendo a família, a execução do pastor Anderson no Carmo em 2019. Apesar da estrutura imponente, com 3 andares, 12 quartos e piscina, o imóvel está profundamente endividado. Desde 2021, quando Flor de Lis foi presa, as prestações do financiamento deixaram de ser pagas, somando quase 500 mil em atraso. Abre aspas. Desde a prisão, a rotina da família virou um caos. Alguns filhos trabalham em empregos simples, mas o que ganham não cobre as despesas acumuladas, fecha aspas. Afirma Janeira Rocha, advogada de Flor de Lis. Segundo ela, a Caixa Econômica Federal já considera leiloar o imóvel e a família corre sério risco de perder a casa. Gente, parece que a Flor de Lis, por causa da sua ganância, do seu engano, acabou trazendo uma maldição não apenas para sua própria vida e do seu esposo, como também de todos que estavam à sua volta. Olha só como estão o restante dos filhos que continuaram morando na casa. Estão desamparados, prestes a perder o imóvel. Uma situação perturbadora, e desse contexto foi que emergiu a Gabriela e começou a se relacionar com o seu companheiro. Um relacionamento turbulento, marcado por ameaças, algumas que já estão nas mãos da polícia, que está investigando o caso. A polícia também cogita a possibilidade, e isso vai ser verificado a partir do exame toxicológico, de overdose ou de alguma intoxicação. E se for o caso, fica um questionamento. Será que alguém induziu ela a isso? Porque também nos questionamos a partir das informações do portal de notícias Band News, de que o companheiro dela estava na UPA e negou que a conhecia quando ela foi levada para lá. Por que ele negou? Será que ele tem alguma participação nisso? E uma outra coisa, uma outra possibilidade também, caso de fato tenha sido uma overdose ou alguma intoxicação. Será que ela própria, diante do seu desespero e de uma história marcada por revolta, por abuso, por engano, por sofrimento, será que ela própria, no momento de desespero, pode ter feito alguma coisa? A polícia irá investigar. Existem diversas possibilidades e eu creio que as imagens de câmeras de segurança irão ajudar muito a esclarecer a respeito disso. E em suma, o que a gente sabe é que a história da Gabriela, por causa da Flor de Lis, foi uma história marcada por abuso, sofrimento, tragédia, e alguém com uma história assim tende a ter um psicológico mais fragilizado, vulnerável, e ao se inserir em um relacionamento turbulento, conforme a própria polícia está investigando esse histórico, isso pode ter corroborado com esse fim tão triste e tão súbito. Vamos aguardar o resultado das investigações. E eu desejo do fundo do meu coração as minhas mais sinceras condolências aos amigos, aos parentes da Gabriela que sofrem por essa perda, né? Uma moça de 25 anos com uma vida pela frente, perdendo a sua vida de forma tão trágica. Que Deus conforte o coração dos que ficam. É isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião registrada nos comentários. O que você pensa sobre isso? Qual é a tua opinião sobre essa história toda? Muito obrigado a sua participação aqui, a sua visualização. Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. Talvez você esteja cansado da mesmice, sem ideias que possam mudar a sua realidade financeira. Renda extra para você é só se trabalhar mais e mais e mais. Mas e se você tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando, mas sem se extenuar excessivamente, sem perder a sua qualidade de vida? E isso é possível. Está na hora de você enxergar a internet não apenas como entretenimento, mas como um negócio rentável e que veio para ficar. E quanto mais cedo você entender isso e se inserir nesse mercado, mais você estará à frente de pessoas que ainda não deram o primeiro passo. E o meu amigo Tom Dimas irá te ajudar nessa jornada. Com apenas um celular em mãos e o direcionamento certo, você poderá romper com a escassez e mudar a sua realidade financeira como muitos estão conseguindo. Cara, eu ajudei o meu pai a pagar uma dívida de 36 mil. Nossa. Eu consegui, através do mercado digital. Eu não sei como está aqui, ó. Agora é a sua vez.
entra no link fixo nos comentários e tira lá todas as suas dúvidas. Entra lá sem compromisso. Inclusive dúvidas sobre valores, descontos, etc. E se prepare para a mudança. Até o nosso próximo vídeo.